1 Pedro, capítulo 4, verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, você crê realmente que nesse momento, quando nós abrimos a palavra de Deus, Deus tem alguma coisa para falar com você? Que realmente Deus tem algo para transformar na sua vida, para te ensinar? Porque isso, irmãos, é um exercício de fé, tanto seu quanto meu. Porque quando eu estudo e preparo, faço as minhas anotações e eu termino e eu olho para elas, eu vejo que não há nada de extraordinário naquilo. E nunca vai ter. Então é um exercício de fé meu estar aqui crendo que Deus tem algo para fazer através da minha boca. Apesar da minha fraqueza, da minha inutilidade, né, da minha burrice, de toda a minha pequenez. Da mesma forma, você precisa levar esse momento como um ato de fé, crendo que Deus vai falar alguma coisa, apesar de quem está aqui. Seja eu, seja qualquer outro. Irmãos, você já sabe que Deus divide ou derrama da graça dele sobre a humanidade, sobre o mundo. Deus derramou a graça dele na pessoa de Cristo. Derramou. E nós, muito embora sem percebermos, muitas vezes, nós somos bênção na vida de outras pessoas, sem nos darmos conta. Por quê? Porque a graça de Deus foi derramada sobre nós, e nós partilhamos dessa graça de alguma forma, sem nos dar conta disso. Como a palavra de Deus ensina, o próprio Paulo diz, nós somos as mãos de Cristo, nós somos os pés de Cristo, nós somos os olhos de Cristo que olham para as pessoas, nós somos, os braços que abraçam, nós somos as mãos que ajudam, que se estendem, que socorrem. Por isso Paulo usa essa ilustração tão bela, tão bonita, que eu acho que a igreja é o corpo de Cristo. Porque é esse corpo que vive, que age, que dá a mão, que abraça, que se relaciona, é o corpo de Cristo. Que é como se fosse o próprio Cristo se relacionando. E esse texto que nós lemos, ele vai justamente falar desse jeitão desse corpo. De algumas marcas, de algumas características que esse corpo de Cristo, que a igreja de Cristo precisa ter. De como essa igreja tem que viver. Quais as marcas que essa igreja tem que ter. E logicamente não são todas, nós não vamos aqui falar de todas elas, porque há muitas marcas, mas algumas, as que estão reveladas aqui nesse trecho da Escritura. Mas quando a gente fala da marca do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, muitas vezes entra na mente da gente como se fosse um Transformers, A igreja é um Transformers, é um prédio que se levanta e vai. Quando a gente fala das marcas de uma igreja de Cristo, das características da igreja de Cristo, a gente está falando do quê, irmãos? Das características de cada um de nós. Do que eu tenho que viver na minha vida. Porque eu sou esse corpo. O que forma a igreja? Eu. Quem que tem que ter essas características? Eu. Aí eu junto com o Anderson, eu junto com o Luiz, eu junto com o Alan, e a gente vai se juntando, e aí nós formamos o corpo de Cristo com essas características. Então, quando você ouve uma mensagem a respeito da igreja, cuidado para você não avaliar a igreja. Você tem que aplicar ela para a sua vida. E às vezes a gente sente assim, a igreja está deficiente nisso, a igreja está ruim naquilo. E a gente não olha para a vida da gente, como se a mensagem fosse para esse prédio.
que não é a igreja. Esse prédio é um prédio, onde a igreja se reúne. Se a gente derrubar isso aqui e for para outro endereço, a igreja vai ser lá, não vai ser aqui mais. Não é? Isso aqui pode ser qualquer outra coisa. Como, para tristeza e vergonha nossa, em muitos países, especialmente na Inglaterra, aquilo que já foi igreja hoje é boate, é mesquita. Por quê? Porque a igreja morreu, a igreja que se reunia ali. Morreu, sumiu. Não existe mais aquela igreja ali. E aquele prédio foi reutilizado para outro fim. Então eu queria ver com os irmãos estas marcas. O que esse texto nos fala a respeito dessas características que preciso ter na minha vida, que você precisa ter na sua vida, para que a gente junto possa ser uma igreja relevante, uma igreja que realmente viva aquilo que o Senhor Jesus derramou para nós vivermos, nos deu condições de vivermos, através do seu Espírito Santo. E a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que nós precisamos ter a marca, ou o senso, ou a característica de urgência. O que é isso? Por que urgência? O verso 7 diz o quê? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro escreveu isso aqui há 2000 anos atrás, mais ou menos. E ele já dizia que o fim de todas as coisas estava próximo. Há 2000 anos atrás. Pedro estava dizendo o quê? Nós não temos tempo a perder. Nós precisamos agir com urgência. Nós precisamos correr atrás, nós precisamos agir, nós precisamos entender, irmãos, que nós hoje vivemos o melhor tempo que o Senhor separou de toda a era humana, ou de todas as eras humanas. Esse é o melhor tempo que nós vivemos. É o tempo da graça. É o tempo que o Senhor, através da obra de Cristo, rasgou o véu. Através da obra de Cristo, nos deu acesso à sala do trono, ao Santo dos Santos, à presença de Deus, para louvarmos, para adorarmos. É o melhor momento que nós temos. Mas é o último. É o último, são as últimas coisas acontecendo. É isso que Pedro está dizendo. O fim das coisas está próximo, esse tempo vai acabar. A oportunidade última é essa. E diante disso nós temos que agir com esse entendimento de urgência. Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vidinha cristã como se as coisas estivessem acontecendo, como tudo estivesse muito distante. E nós não temos na nossa mente que Jesus está vindo julgar a todos, a qualquer momento. Em todo o tempo da era cristã, a igreja, quando foi eficaz, quando foi relevante, tinha uma expectativa viva, ardente, de que o Senhor Jesus podia voltar a qualquer momento. Pode voltar agora, enquanto eu falo, pode voltar amanhã. Mas nós, muitas vezes, por uma interpretação errada, nós achamos, não, tem muita coisa para acontecer. Falta isso, falta aquilo, falta aquele outro. Irmãos, o próprio Senhor disse que as épocas e os tempos não nos cumpre saber, e que Ele vai vir quando ninguém esperar. Pedro diz que os últimos tempos já estão sendo vividos. E a gente diz, não, mas falta o anticristo. João diz que o espírito do anticristo já estava atuante no mundo lá, naquela época. O anticristo pode estar aí, e a gente nem sabe. Mas a gente vive. E isso na prática vai refletir em quê na nossa vida? A gente vai começar a perceber que nós precisamos anunciar esse nome, a gente precisa orar pelas pessoas que a gente ama, a gente precisa falar, testemunhar de Cristo, a gente precisa orar pelo marido, orar pela esposa, orar pelos filhos, orar pelos vizinhos, falar para as pessoas, agir. E às vezes a gente sente, não, Deus vai dar, vai chegar o tempo. O tempo é agora. Eu lembro do pastor Pascoal falando algo a esse respeito. Ele usa um exemplo de um restaurante. Você já imaginou um restaurante que, vamos supor que você goste muito, aquele restaurante belo, bonito, aquele ambiente gostoso, né? Você tem vontade de ir, de conhecer, você sabe que a comida lá é excelente, é muito boa, aí você vai naquele restaurante com a sua família, senta lá, faz o seu pedido, e aí o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando e nada de vir.
e nada de vir, o que vai acontecendo com você? Tu vai se irritando, não vai? Você vai ficando assim, mas o que é isso? Não adianta nada tudo isso. A comida não vem, não tem urgência. Não tem prioridade em me atender, em trazer. Eu imagino Deus nos vendo lá do seu trono de glória, mais ou menos dessa forma. Eles têm a mensagem muito bela, muito bonita, eles têm um ambiente maravilhoso da igreja, gostoso, confortável, nós trocamos tantas coisas, mas e aí? E a transmissão? E o levar? E a urgência? E o senso de urgência? E eu creio que Deus vai se irritando com isso. Deus vai se irando, Deus vai se indignando. Prova disso é a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém começou a crescer e começou a se juntar, assim, aqui está bom, aqui está gostoso, e não saía dali, ninguém saía dali, estava na Jerusalém, se reunia no templo e nada. E aí o que o Senhor mandou para aquela igreja? Para ela se esparramar, para ela entender que era urgente a necessidade de divulgar o Evangelho de Cristo, de levar a mensagem, de partilhar da graça, mandou uma perseguição, chicote, aí esparramou gente para todo lado, porque Deus estava irritado com aquele povo parado. Está gostoso demais aqui. E quantas vezes eu olho para a nossa igreja e isso eu sinto no nosso coração, às vezes na minha própria vida. Às vezes a gente se esquece de que é urgente, a mensagem do Senhor Jesus é urgente, porque não há nenhuma outra mensagem mais relevante que essa. Você não crê nisso? Existe algo mais relevante, mais importante, mais fundamental que você possa falar, levar para alguém do que a mensagem de Cristo? Não existe. Então por que a gente não leva? Por que a gente não fala? A gente gasta tempo falando de tudo, de tantas coisas, mas aquilo que a gente diz da boca para fora que é importante, a gente não fala, a gente não investe tempo, a gente sequer ora, mas a gente crê no poder da oração. Só não ora, mas a fé está em dia. Isso não existe. Aí quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vai ver essa urgência na vida de Jesus. Porque quando ele olha para os discípulos e olha para a humanidade, ele olha para os discípulos e diz, vocês dizem, nós, né? Os discípulos, diz, vocês dizem que ainda há alguns meses para a colheita. Mas olhe, levante os olhos e olhem, não é isso que ele fala? Os campos estão brancos, estão prontos. Já está tempo, se não colher agora, o que acontece? Se perde. A colheita do trigo tem que ser colhida no tempo exato, ou então se perde. Mas nós continuamos a viver nessa leseira, nessa moleza. A gente fala que crê, mas a gente enche o nosso tempo de coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Nós não temos disponibilidade, nós não temos prioridade para as coisas do reino de Deus. E a nossa agenda vai sendo consumida e vai ficando cheia e consome a nossa vida de as coisas que não têm valor eterno, não tem valor na eternidade. Basta você pensar rapidinho na sua agenda, no que você tem investido o seu tempo e a sua vida, se tem de fato valor na eternidade, se de fato vai marcar a vida das pessoas, vai transformar a vida das pessoas, vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. A gente precisa do senso, da marca, da urgência, porque o fim de todas as coisas está próximo. Mas o texto fala para a gente também, no mesmo verso 7, que o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O texto diz que nós precisamos ser criteriosos e sóbrios. Criteriosos é mais fácil. O que é alguém criterioso? Alguém que tem as coisas definidas, alguém que não vai junto com qualquer ideia, ele sabe aquilo que deve fazer, ele tem critério para analisar, ele tem as coisas bem definidas na sua mente, ele é criterioso. Não é só falar que desce, vai e faz. Não, tem critério, tem inteligência. Mas o que Pedro está querendo dizer com sede sóbrios? E essa questão de ser sóbrio é justamente a mesma ideia de não estar bêbado. Não é? O que é um bêbado? O que acontece com um bêbado? Aquele garçom lá do restaurante,
né? Digamos que o garçom vinha te atender e ele está completamente bêbado. E aí ele começa a perder noção o quê? De espaço, das coisas que o cercam. Ele sai trombando nas mesas, ele sai derrubando as coisas, ele anota o pedido errado, ele fala de maneira inadequada, ele fala o que não devia, faz o pedido errado, não é? Porque ele não está sóbrio, ele não tem entendimento, não tem sensibilidade, não tem percepção das coisas que estão acontecendo ao redor. O que Pedro está dizendo para a igreja aqui é isso. Nós precisamos estar sóbrios, sermos sóbrios, perceber o que está acontecendo ao redor. Perceber quais são as portas que Deus está abrindo. Perceber quais são as batalhas que estão surgindo. Perceber quais são as necessidades do coração e da alma dos nossos irmãos, a olharmos nos olhos. Mas muitas vezes a gente dentro da igreja, a gente se relaciona igual bêbado. A gente sai trombando, sai derrubando, sai falando, sai machucando, sai magoando. Por quê? Não tem percepção, não tem sobriedade. Quer fazer, eu quero fazer. O garçom está lá, está louco para te servir. Mas vai fazer só bobagem. Por quê? Não tem sobriedade, não tem percepção, não tem sensibilidade. Da mesma maneira nós vamos ficando embriagados com os nossos próprios sonhos, com os nossos próprios desejos, com as nossas próprias frustrações, com as nossas próprias convicções, com os nossos próprios pecados. Isso vai nos deixando bêbado. E a gente vai vivendo sem perceber nada do que o Senhor Jesus está fazendo. E o que é mais triste no meio disso é que dentro das famílias, dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, quantas vezes, ou se não na maioria das vezes, você não tem a sobriedade, não tem a percepção, a sensibilidade de olhar para os olhos do seu filho, da sua esposa, do seu marido, do seu familiar, e perceber qual é a necessidade do coração dele, da alma dele. O que está se passando naquele coração, de que maneira você pode ser bênção de Deus naquela vida. Por quê? Porque você não tem sobriedade, você está bêbado com as coisas do mundo, com os valores, com as coisas que você planejou, com a sua vida, com o seu caminhar, mas você não olha para quem está ao redor, para perceber, discernir de que maneira Deus quer usar você para abençoar quem está ao seu redor. E aí você não percebe as batalhas, as ciladas, e aí você vai tomando tombo atrás de tombo. O maior exemplo bíblico disso, para mim, é a vida de Sansão. Sansão servia ao Senhor, era um juiz de Israel, tinha um poder dado pelo Espírito Santo tremendo, destruía os exércitos, lutava sozinho contra inúmeros e milhares de pessoas e tinha vitórias esmagadoras, sozinho, tinha uma força descomunal, mas era um bêbado, não percebia nada, não percebeu a maldade do coração de Dalila, que foi envolvendo ele igual um bobalhão, foi caindo naquela, e a gente lê a história, puxa, mas está tão claro, está tão simples, mas ele não percebeu, mas a gente vive assim, igualzinho a ele. A gente acha que está difícil perceber, aí o outro que está de fora olha e diz, meu Deus, está no nariz, e ele não percebe. Porque a gente não tem sensibilidade, não tem sobriedade. Sansão não percebeu a batalha espiritual que ele estava envolvido. Ele só percebeu o quê? Ele estava embriagado de quê? Dos seus desejos, dos seus planos, da sua suficiência, da sua segurança, da sua autossuficiência, da sua arrogância, achando que ele se garantia, que ele sozinho dava conta, que Dalila não dava para ele, ela podia armar o que fosse, que não ia jamais derrubar, e a gente tem vivido assim. Será que você, ao viver no meio da sua casa, entre os seus familiares, no meio da sua igreja, entre os seus amigos, você tem olhado para o coração deles, você tem olhado nos olhos, tem procurado perceber, pedindo que o Espírito Santo ajude você a perceber qual é a necessidade da alma, do espírito, do coração dessas pessoas? Ou você tem se relacionado de forma vazia, natural e superficial?
que é o que acontece com a grande maioria das pessoas dentro da igreja. Superficialidade. Ninguém quer se envolver a nível de coração, a nível de sentimento, a nível de viver as mesmas dores, de socorrer na hora da aflição e de se alegrar na hora de alegria, mas de estar junto em todos os momentos. Mas isso só vai acontecer e nós só vamos conseguir isso se nós formos, como o próprio texto diz, vigilantes, atentos ao quê? A oração. É o que o texto diz. Portanto, sede criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Se nós não orarmos, se nós não dependemos da graça de Deus, nós vamos aprender algumas coisas com os livros, nós vamos aprender algumas coisas com livros de psicologia, mas sem a graça de Deus, jamais você vai ter sensibilidade, discernimento, sobriedade, de compreender o que está no coração do seu próximo, do seu irmão, da sua casa. Se você não tiver vigilância em oração, se você não buscar o Senhor em oração, não clamar socorro dEle, porque só Ele pode te socorrer nessa hora. Só Ele. E a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus tinha esse sentimento de sobriedade, tinha essa busca do Pai de oração, de buscar o discernimento. E aí Jesus, quando se encontra com a mulher samaritana, você acha que ele percebeu o que estava no coração daquela mulher? Será que ele teve sobriedade para perceber? E por que ele percebeu? Ah, pastor, porque ele era Jesus. Não, irmãos. Ele percebeu porque ele era um homem que buscava intimidade com Deus, estava diante de Deus em oração, pedia que o Espírito Santo o enchesse e o deixasse pleno. E ele desejava compreender o coração das pessoas. Aquilo que ele pôde compreender, nós também podemos. Ele mesmo disse, as coisas que eu faço, vocês também farão, e ainda maiores do que estas. Mas a gente fala, não, Jesus era Jesus. Ele era mesmo. Mas ele foi o que foi, porque buscou intimidade com o Pai. Quando ele esteve com aquela mulher que seria apedrejada porque foi pega em adultério, será que ele conseguiu enxergar o coração, não só daquela mulher, mas o coração daqueles que estavam com as pedras nas mãos? Será que quando Jesus reencontrou Pedro, depois de Pedro ter negado 3 vezes, será que ele compreendeu qual era o coração, o sentimento de frustração, de fracasso de Pedro? Levando aquelas palavras que afirmaram Pedro, que falaram, né, Pedro, vem cá, eu sei que você me negou, mas você vai apacentar as minhas ovelhas. Eu sei que você me ama, Pedro. Eu sei que você me ama. Em outras palavras, foi isso que Jesus fez, porque Jesus sabia que Pedro precisava daquilo. Jesus olhava para o coração. Mas nós só vamos conseguir isso se nós buscarmos em oração, sendo vigilantes, tendo verdadeiro desejo de conhecer, de servir, de buscar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa independência, nossa autossuficiência, porque é isso que nos faz, ou melhor, que nos tira da presença do Senhor em oração. Às vezes a gente pensa, pastor, eu não oro porque é difícil, eu não consigo, eu me distraio, não vai. Não, sabe por que você não ora? Porque você não acha necessário. É simples. Porque você se acha suficiente, porque você acha que dá conta, porque você é arrogante. Ninguém se acha arrogante, ninguém se acha soberbo, mas as atitudes mostram quem é e quem não é. Porque se você entendesse que é necessário, você faz. Você busca, você entra diante do Senhor em oração e clama, Senhor, se não for o Senhor na minha vida, será que você tem sido realmente um servo que reconhece a dependência do Senhor e que busca no Senhor as armas, as marcas, as características de uma igreja verdadeira, assim como o Senhor nos prometeu, assim como o Senhor deseja que nós sejamos? Será que você tem recebido do Senhor esse sentimento de urgência, de agir, de compartilhar da graça,
de olhar para as pessoas e sensibilizar-se com elas, de socorrer, de compartilhar, de conversar, de abraçar, de chorar junto, de olhar lá dentro do coração. Será que nós, na nossa igreja, temos vivido isso em profundidade? São estas as perguntas que o Espírito Santo fez ao meu coração enquanto eu estudava, enquanto eu pesquisava a respeito desse texto. Será que eu tenho vivido desta maneira a minha vida? Mas o texto ainda continua, no verso 8, dizendo assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso. Em algumas outras versões diz amor ardente. Amor intenso, uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. A outra marca de uma igreja, ou de um servo, de um discípulo do Senhor, é que ele tem e vive esse amor ardente, intenso, um pelo outro, pelo seu próximo. E aí, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê tantos exemplos de pessoas que verdadeiramente tiveram esse amor intenso, ardente. O que é um amor intenso, ardente? É um amor que não é passivo. É um amor que queima, que arde, que faz você agir, que faz você fazer alguma coisa. E a gente olha para a vida de Moisés, quando Deus se irrita com aquele coração duro do povo, e diz: não, esse povo não dá, eu não aguento mais, vou riscar esse povo desse mapa, eu vou criar outro povo através de você, Moisés. Porque esse povo aí não dá. O que Moisés diz quando está diante de Deus em oração e em clamor? Fala: Senhor, então risca o meu nome também. Se o Senhor vai riscar o nome desse povo, risca o meu nome do teu livro. Será que Moisés amou aquele povo? Será que você tem amado o povo de Deus? Será que você tem amado as pessoas que te cercam? As pessoas que Deus tem colocado ao seu redor para você ser influência, como Moisés era? Você tem amado a esse nível? Será que você tem amado a nível de Paulo, que quando olha para o seu povo judeu, olha para esse povo e fala: Senhor, se possível fosse, eu seria considerado o anátema, maldito, afastado de Deus, para que o meu povo pudesse conhecer a salvação de Cristo Jesus. Você tem noção do que Paulo estava dizendo? Se possível fosse, eu perdia a minha salvação. Eu já falei isso aqui nessa igreja. Eu trocava a minha salvação. Eu trocava aquilo que eu tenho de mais precioso. E a gente, olhando na vida de Paulo, a gente sabe que ele tinha isso por demais precioso. Mas eu trocaria, se fosse possível, para que o meu povo fosse salvo. Será que esse amor de Paulo era um amor intenso, ardente? Será que era? Será que o amor de Jesus era ardente? Quando desceu e se entregou numa morte terrivelmente dolorosa, numa morte com um sofrimento dos mais terríveis possíveis, numa morte que feriu seu corpo a ponto do desespero, sendo que ele tinha todas as condições de sair dali a qualquer momento, de sequer ter entrado, mas ele fez aquilo sabendo que muitos o negariam, sabendo que muitos o trairiam, ainda assim ele fez. Por quê? Porque ele amou com intensidade. Será que nós temos amado desta forma? Da forma como o Senhor nos ensina a amar, com intensidade. E a palavra nos diz que ninguém vai até o Senhor voluntariamente. Como assim, pastor? Ninguém. A palavra diz que nós fomos constrangidos pelo amor de Deus. A palavra diz que Ele nos amou primeiro, e nós fomos constrangidos, nós fomos alcançados, nós somos conquistados pelo amor do Senhor. Ele agiu primeiro, Ele foi em busca de você, Ele veio em minha busca, Ele me alcançou. Esse amor do Senhor me constrangeu. E aí tudo que nós fazemos é simplesmente uma resposta de amor ao amor do Senhor que foi derramado nas nossas vidas. E aí a palavra vai nos dizer como é que a gente ama. Eu amo o Senhor, é verdade, eu amo. O Senhor me amou mesmo, eu fui constrangido e agora eu amo ardentemente o meu Senhor. Mas como é que a gente vive? Quem ama o Senhor de verdade, como é que vive? O que a palavra diz? 1 João, capítulo 4, verso 19.
1 João, capítulo 4, verso 19. João, 1 João 4,19. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Que grande novidade isso para todos nós, né? Não é? A palavra de Deus fala isso o tempo todo. Jesus falou isso. Jesus ainda vai mais longe. Ele vai dizer, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu vos amei. Ficou mais difícil do que estava na lei, porque lá na lei era o próximo como a ti mesmo. Jesus vai dizer, ame o próximo como eu vos amei, com toda a intensidade, com toda a entrega. Não é um amor qualquer, é um amor que se entrega, mas é um amor que não só se entrega, mas é um amor que perdoa. Não é isso que diz o texto? Porque o amor intenso, o amor ardente, é um amor que cobre uma multidão de pecados. É o amor de Cristo, é um amor que perdoa. Irmãos, quantas pessoas têm vivido frustrações, dores, feridas lá na alma, dores de morte, por terem sido traídas, por terem sido feridas, mas não conseguem ser curados, porque não conseguem perdoar, não conseguem amar. E aí isso vai corroendo a sua vida, isso vai corroendo é como aquela ferrugem no ferro, aquilo vai ferindo, aquilo vai enchendo de coisa, daquela sujeira, e daqui a pouco aquilo que era para dobrar, né? Não é assim que o ferro não dobra mais, o que era para girar não gira mais, vai travando, e daqui a pouco aquilo não presta mais. Corroeu. É assim que funciona quando a gente vai enchendo o coração de feridas, de mágoas, de dores, de frustrações, de decepções com pessoas. A gente vai se corroendo, a gente vai guardando, aquilo vai corroendo a nossa vida, e daqui a pouco a nossa vida trava. A gente não consegue mais se relacionar com ninguém, nem mesmo com aqueles que a gente ama, porque a gente está corroído, travado. A gente não vive mais, porque a gente vive tudo baseado naquelas feridas que estão lá incrustadas e guardadas. Mas quando a gente ama, assim como o texto nos ensina, com intensidade, um amor ardente que perdoa, aí a gente é tratado, curado. Aí é como se a gente colocasse aquele óleo, aquele desengripante, e o Espírito Santo vai desobstruindo, o Espírito Santo vai limpando, e aí a gente vai conseguindo viver de novo, se relacionar de novo, de forma saudável, a gente vai conseguindo amar, porque a gente está sendo tratado, a gente está sendo curado. Pais, se vocês têm dificuldade com seus filhos, com rebeldia, com desobediência, com dureza de coração, ame o seu filho ardentemente, com toda a intensidade do seu coração, ore por ele, demonstre o seu amor de todas as formas possíveis, sem perder a autoridade que você tem sobre ele. Mas ame, porque o amor transforma e constrange. A palavra diz isso, que quando nós amamos, quando nós perdoamos, é como se nós colocássemos brasas vivas na cabeça, e aquilo vai queimando, vai queimando. Mulheres, se o seu marido é difícil, o seu marido não é convertido, o seu marido não te acompanha, ame ele como você jamais amou, com toda a intensidade. E aí ele vai perceber o amor de Cristo através da sua vida. Da mesma forma, os maridos, ame as suas esposas. Os filhos, ame os seus pais, com toda a intensidade, porque o amor transforma, cura, perdoa, renova. Ele cobre multidão de pecados, multidão de feridas são tratadas quando a gente ama. Mas como está o seu relacionamento?
Como está o relacionamento dentro da sua casa? O que está entulhado dentro do seu coração que precisa ser tratado pelo amor do Senhor? O que você precisa hoje apresentar diante do Senhor como uma ferida? Qual pessoa você precisa apresentar diante do Senhor hoje e falar: Senhor, eu não consigo amar com intensidade, e isso tem me impedido de viver, porque está corroendo o meu coração. O que você tem que apresentar hoje diante de Deus? Você tem investido de amor às pessoas que te cercam, aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus irmãos? Será que nós, como igreja de Cristo, temos vivido este amor intenso? Ou será que isso tem sido simplesmente uma palavra de utopia no nosso coração, da nossa boca, que não se percebe no nosso dia a dia? Mas o texto ainda nos ensina mais uma marca muito importante, lá no verso 10. Vou ler a partir do 9. Sede mutuamente. Se você mudou lá para 1 João, eu voltei para 1 Pedro capítulo 4, tá? 1 Pedro capítulo 4, verso 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O texto diz que nós devemos ser o quê? Despenseiros. Despenseiros. O que significa isso? Isso aí, irmãos, lá no original, lá no grego, significa exatamente o que está aí. Dispenseiro é quem cuida do quê? Da dispensa. Seu dispenseiro, ele cuida da dispensa. A palavra de Deus vai usar também a palavra mordomo para substituir essa. Vai usar também a palavra administrador, com o mesmo sentido de dispenseiro. Então a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos ser dispenseiros. O que significa isso? Significa que Deus derramou da graça dele. Não derramou? Ele derramou sobre a sua vida. Você que conheceu, se identificou com a obra de Cristo, você que entendeu e compreendeu a salvação que nós recebemos na cruz e na ressurreição, você recebeu a graça do Senhor Jesus sobre você. Como se você fosse, uma gaveta, como se você fosse uma dispensa e você é responsável por ela. E o que um dispenseiro faz? Ele cuida disso, ele distribui a dispensa. A graça foi derramada e você foi colocado como responsável. E a gente, olhando o exemplo do povo de Israel, a gente entende isso. O que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel foi formado por Deus, não foi? Deus pegou Abraão e formou um povo. Deus escolheu esse povo. Deus fez uma aliança com esse povo. Deus então derramou de graça sobre esse povo. Qual foi o critério de Deus? Por que Deus escolheu esse povo? Pela graça. Deus não achou nada de diferente nesse povo, não achou interessante. Ele falou: eu vou formar um povo. Formou, e vai ser esse povo que eu vou derramar da minha graça. Derramou, mas ele deu uma tarefa para esse povo, deu uma missão. Não deu? Vocês são os guardadores dos oráculos, da palavra de Deus. Vocês são responsáveis por ser luz para todas as nações. Você é o povo responsável para ser o ventre do Messias, o ventre, aquele que iria parir o Cristo. Essa é a responsabilidade do povo de Deus. Mas o Senhor pede contas da sua graça. A graça de Deus é gratuita, não é isso que a gente aprende? Ela é derramada pelo critério único e exclusivamente dele, de graça, derramada. Ele derramou. Mas ele pede contas. Ela é gratuita, mas como diz Bonhoeffer, ela não é barata. Ela custou caro para Deus. Ela custou a vida do seu filho. Ela custou o sangue de Cristo. Ela custou toda a vida
do Senhor Jesus derramada sobre nós. E Ele pede contas dessa graça derramada na minha vida e na sua vida. Como assim, pastor? Lucas capítulo 13, 6 e 9. Se você quiser acompanhar, eu não vou ler, eu só vou lembrar essa história para você. Tem lá Jesus contando uma parábola, e ele diz que um homem plantou o quê? Uma figueira. E essa figueira estava onde? Ela estava no mesmo lugar onde eram plantadas as vinhas. O que isso significa? Que era uma terra fértil, porque as vinhas eram plantadas nas terras mais férteis da nação. As terras mais férteis eram separadas para a plantação da uva, né? Para as vinhas, para os parreirais. Então foi colocado no meio da vinha uma figueira. E aí, a seu tempo, aquele agricultor chegou lá naquela figueira, cadê o fruto? Eu quero o fruto dessa figueira. E não tinha fruto. Não é isso que está aí? Pode ler. Não tinha fruto. Aí ele falou, arranca fora, isso aí está desperdiçando a terra, está ocupando espaço. Vamos pôr outra coisa mais útil. E aí aquele, né, o viticultor, aquele que cuida, quem pede o fruto é o dono da terra. O viticultor é aquele que cuida. Ele fala, não, vamos regar mais um pouquinho, vamos podar, vamos esperar mais uma estação, mais um ano, para ver se realmente dá fruto. Eu vou investir nessa videira. Se ano que vem não tiver fruto, aí a gente vem e corta. Está aí no texto. E Jesus está falando de quem aqui, irmãos? De Israel. Se você ler todo o contexto do que está se passando aí, ele está falando de Israel. Assim, Deus colocou Israel, deu toda a condição, deu a terra fértil, derramou graça, colocou alguém para tratar, para cuidar, para podar, para colocar lá o esterco, para fazer tudo necessário para aquela videira frutificar. Mas o que aquela videira fez? Nada. Não deu fruto. E aí o que ele diz? Então corta. Da mesma forma com a sua vida e com a minha vida. O texto diz que nós somos dispenseiros da graça, somos responsáveis pela graça que o Senhor derramou na minha vida. E o que eu faço com essa graça? O que a gente vai buscar na dispensa? As necessidades só para mim? Vamos ver o que o texto continua a nos ensinar. Se você ler também 1 Coríntios 4:2, vai dizer assim, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Fiel. Jesus vai contar também a parábola dos talentos. O que ele faz com os talentos? Um homem, um senhor, distribui os talentos conforme ele quis e vai viajar. Quando ele volta, o que ele cobra? O que tu fez com o que eu te dei? Senhor, eu multipliquei, está aqui. O outro também multipliquei. Não, eu guardei, ficou lá escondidinho. Senhor, você é uma... Ele cobrou. Ele deu de graça. Mas ele pediu uma prestação de contas. Lucas 12, 42. O que significa ser fiel dispenseiro? O que é isso? Mas o que é um fiel dispenseiro? O que significa ser fiel dispenseiro? Como é que a gente avalia isso? Jesus vai nos ensinar isso. Lucas 12, verso 42. Lucas, capítulo 12, verso 42. Diz assim: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo, ou o dispenseiro, fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separa-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Olha que interessante, o que o texto está dizendo, irmãos? Você é um dispenseiro fiel, você é responsável de suprir as necessidades daqueles que foram colocados sobre os seus cuidados. Você é o que cuida da dispensa, você é o mordomo, é o administrador, Deus te deu graça, o que você faz com essa graça? Multiforme de Deus, como diz o texto. Você divide,
você reparte, você cuida das pessoas. Esse aqui está precisando de graça, e você vai lá e tira da despensa sua, que é abundante, e reparte com ele. É isso que o texto diz. Bem-aventurado aquele que for achado assim, que vendo a necessidade dos conservos, em algumas traduções, dá a ração. O que é a ração ali na parábola? A comida, a necessidade, reparte. Mas quem é o infiel? É aquele que pega só para ele. Porque o que ele faz? Ele come, bebe, se farta. E o texto vai dizer que ele é violento, que ele espanca. E aí a gente pode querer trazer isso para a nossa realidade como algo literal, mas o que o texto está dizendo é que se você não reparte aquilo que Deus deu a você como graça, isso é desamor, isso é violência, isso é um coração endurecido e egoísta, e você fica com aquilo só para você. E aí o texto diz que esse Senhor vai vir quando? Quando você não espera, quando você não sabe. Como é que a gente começou essa mensagem, irmãos? A urgência. E ele vai vir e vai ver você sentadinho, sossegado. Ah, a graça de Deus veio sobre a minha vida. E você, que bom, eu te coloquei como dispenseiro, agora eu quero que você venha prestar contas. Quais são os frutos que você deu? Quem foi que você atendeu? Aqueles necessitados que eu pus ao seu redor para você servir. O que você fez com eles? E o próprio texto vai nos ensinar de que maneira isso acontece. O texto lá de Pedro vai dizer o quê? Quem fala, fale como quem diz os oráculos de Deus. Você pode usar e dividir a graça do Senhor anunciando, falando, levando a mensagem. Mas ele vai falar também aquele que serve. Vai falar daquele que ora. Você pode falar, você pode agir, você pode estender a mão. A multiforme graça, há várias formas de frutificar, de dividir, de repartir a graça de Deus. Só não tem como você pegar essa graça, trancar a despensa, como aquele homem pegou com aquele talento, enterrou, bem guardadinho, deixou lá. Trancadinho, fecha, ninguém mexe. É meu. É minha responsabilidade. É sua responsabilidade para abençoar pessoas. Será que você tem, de fato, compreendido essa graça que foi derramada sobre a sua vida? Será que você tem compreendido os dons que Deus já te deu como condição para repartir toda essa graça? Para agir como um dispenseiro fiel? Para ser alguém que abençoa pessoas? Que trata de pessoas? Que realmente faz parte da igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo? Será que, de fato, você tem entendido qual é o propósito da sua existência? Porque o texto vai dizer para a gente que isso tudo que a gente faz, como dispenseiro da graça de Deus, que a gente serve um ao outro, cada um conforme o dom que recebeu. Para quê? Lá no verso 11. Se alguém fala, de 1 Pedro 4,11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Por que nós fazemos isso? Porque nós desejamos render toda a glória a Deus, o Pai, através do Senhor Jesus, a quem pertence toda a glória, todo o domínio. Como é que nós glorificamos a Deus? É vindo aqui uma vez por semana, ouvindo uma palavra, cantando alguns cânticos? Glorificamos a Deus, servindo, cuidando da despensa que o Senhor colocou sob nossa responsabilidade, todos nós. O Senhor aqui não está falando para alguns, Ele está falando para a igreja. Agindo verdadeiramente como uma igreja viva, como uma parte viva do corpo, e não como um braço, uma perna morta, sem vida, sem função, sem ação, sem atitude, como um mordomo infiel e inútil, o que não busca do Senhor resposta para as coisas. E aí quando a gente percebe isso, aí a nossa vida ganha um propósito de existir. Porque o propósito da nossa existência, a palavra diz o tempo todo, é o quê?
glorificar a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí quando você não está vivendo desta forma, você vai ver que a sua vida começa a ser sem propósito. E a sua existência começa a ser vazia. Por isso, hoje a sociedade tem vivido uma crise de existência, de propósito. Porque está cada vez mais distante de entender o propósito de Deus para nossas vidas, que é glorificar a Deus através de Cristo Jesus, porque a Ele pertence toda a glória, todo o domínio. Será que você tem estas marcas na sua vida? A marca da urgência da ação, da urgência de agir, de não ficar parado, de não ficar passivo, mas de entender que nós estamos vivendo as últimas coisas, que nós vivemos o melhor tempo de toda a existência, mas é o último tempo. Será que você tem sido vigilante em oração, em buscar os recursos do Senhor? Será que você tem buscado ser sóbrio, ter discernimento, sensibilidade para viver em comunidade, viver na igreja, servindo, vendo o coração das pessoas, abençoando, tratando e sendo tratado? Será que você tem um amor ardente, intenso, que se entrega, que age, que vai na direção das pessoas como Jesus foi, se entregou, Ele caminhou primeiro, que perdoa e é curado e cura? E será que você tem sido um mordomo responsável, um dispenseiro responsável, fiel, com a graça preciosa que o Senhor Jesus derramou sobre a sua vida? O Espírito Santo é que vai responder isso no seu coração. Ele é que vai te dar a resposta daquilo que a sua vida precisa reagir diante da palavra de Deus. O que a sua vida precisa tomar como ação diante do Senhor, em súplica, para que Ele socorra, porque se você fizer pelas tuas forças, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você agir no poder do Espírito Santo de Deus, na dependência dEle, deixando de lado todo o seu orgulho, toda a sua suficiência, toda a sua autossuficiência, clamar que o Senhor te ajude, eu tenho certeza que estas marcas vão frutificar nas nossas vidas, e esta igreja aqui, local, vai ser uma igreja que vai marcar a história de muita gente, que vai marcar a história desse bairro, que vai marcar a história dessa cidade, porque é uma igreja que amava, que agia com intensidade, que agia com emergência, que repartia, que entendia onde as coisas estavam acontecendo, que tinha sobriedade. E uma igreja tremendamente responsável com aquilo de mais precioso que o Senhor nos deu, que é a graça dele derramada através de Cristo Jesus nas nossas vidas.